O mundo é cheio de oportunidades, cheio de ideias e de conceitos. Mas quantas ideias nós precisamos aproveitar? Apenas uma. E sabe por que às vezes a gente não descobre a oportunidade, gente? Porque ela aparece na nossa frente disfarçada. Ela vem disfarçada em forma de trabalho. Tem muita gente que diz assim: eu queria tanto uma oportunidade, mas só acho trabalho. É porque a oportunidade estava disfarçada. E foi isso que aconteceu comigo. Eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18, tentando vencer na vida. Eu buscava uma oportunidade. Até que um belo dia, um colega do trabalho fez a seguinte pergunta: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulinhas de inglês à noite? Naquele instante, eu acredito que o meu espírito empreendedor falou mais alto. E eu pensei assim: aulinhas de inglês à noite significa mais dinheiro no bolso. E mais dinheiro no bolso não faz mal para ninguém. E dessa maneira, eu comecei dando aulas em casa, à noite, para um aluno, 2 alunos, 3 alunos, uma turma, 2 turmas, 3 turmas, até que não tinha espaço livre mais na agenda para ter mais um aluno. O que eu fiz então? Fui falar com a minha querida esposinha Vânia, e ela seguiu o mesmo modelo: 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, até que chegou o momento da grande dúvida: e agora o que fazer? Será que devemos abrir uma escola de inglês? Então sabe o que eu fiz, gente? Eu fiz um erro. Eu fui falar com os meus amigos. Eu fui falar com meus amigos, com os cunhados, para ouvir deles o que eles diziam. E adivinham o que os meus amigos e os meus cunhados me disseram, gente? Tudo que vocês estão pensando aí, eles disseram: Carlos, você está doido. Não faça isso. Não troque o certo pelo incerto. Tem muita concorrência. E alguns ainda mais iluminados diziam: Carlos, você precisa ter a consciência que esse negócio de dar aulinhas de inglês não dá futuro para ninguém. Bom, gente, depois de tamanha motivação, incentivo, estímulo por parte dos meus amigos, o que será que eu fiz, hein? Confesso a vocês que não esperava esse balde de água fria. Eu fui para casa e eu chorei. E os meus amigos, o que eles fizeram, hein? Sabia que não ia dar certo. Sabia que não ia muito longe. Eu sabia que ele ia desistir. Não é assim que muitas vezes os nossos amigos reagem? Você tem uma ideia, um plano, você tem um ideal pela frente, um sonho, e eles têm todas as razões do mundo por que o seu sonho não vai dar certo. Bom, gente, o tempo passou, e hoje quem ri sou eu. E por que será que alguns dos meus amigos choram? É porque talvez, alguns deles também tivessem planos, ideais, metas, objetivos, sonhos, mas eles ficaram tão focados nos medos interiores, nos receios da alma, nos fantasmas imaginários, que eles nunca deram uma chance para o seu sonho se realizar. Então agora vocês, meus amigos e amigas, sabem como foi que a Wizard nasceu e como ela cresceu. E foi esse grupo que foi adquirido no ano passado pela empresa britânica Pearson pelo valor de 2 bilhões de reais. Foi a maior transação no setor de educação desse país realizada até hoje. Então por que eu conto essa história para vocês, queridos amigos e amigas? É porque dentro de cada um de vocês tem um dom, um talento, uma habilidade. E a hora que você conseguir transformar esse dom, essa habilidade, numa fonte de renda, capaz de atingir o mercado em grande escala, toda a sua vida vai ser transformada. Tenho ouvido 2 perguntas. Carlos, por que você vendeu? E segundo, o que você vai fazer daqui para frente? Então eu vou responder agora para vocês por que eu vendi. Eu descobri que toda empresa, quando ela é líder de mercado, ela se prepara para 2 momentos. Ela se prepara para comprar a concorrência,
e depois ela se prepara para ser adquirida por uma concorrência internacional muito maior. Sabe por quê? A pergunta que deve ser feita é o seguinte: o que acontece se você não vender para o concorrente, o estrangeiro? Sabe o que o estrangeiro vai fazer? Ele vai vir comprar a sua concorrência no Brasil, e daí de repente você vai ter um canhão de investidores estrangeiros concorrendo com você. Então é muito melhor você pôr o dinheiro no bolso. E daí a próxima pergunta é: o que fazer da vida daqui para frente? E daí eu tenho ouvido os maiores absurdos, né? Cara, se eu fosse você, eu não fazia mais nada da vida. Eu pegava toda essa grana, deixava no banco e esquecia que o mundo existe. Gente, aquele que nasceu com o espírito empreendedor, não importa quanto dinheiro ele tenha, ele vai fazer o exercício do seu empreendedorismo não por causa da remuneração, da motivação financeira, do dinheiro, mas ele vai fazer pela contribuição, por compartilhar e para inspirar outras pessoas a vencer. E eu descobri que as pessoas que vencem, elas são capazes de virar a página do passado e deixar para trás. Eu descobri que as pessoas que fracassam, elas vivem presas ao passado. Não importa se foi há 5 anos, 10 anos, 15 anos, elas vivem remoendo, revivendo, sofrendo novamente uma situação da qual elas não têm mais controle. Parece até um gravador, né? Você encontra com a pessoa, ela repete a mesma história, vez após vez, de situação que aconteceu lá atrás. E sabe o que eu descobri, gente? Não importa quanto você sofra com a situação do passado, nada nós podemos fazer para mudar aquele passado. Então não precisamos sofrer por ele. Princípio número 2 também é emocional. Aumente a sua autoestima. E alguém vai dizer: Carlos Martins, mas o que tem a ver sucesso com autoestima? E eu vim aqui dizer para os amigos e para as amigas que sucesso e autoestima tem tudo a ver. Sabe por quê? Infelizmente, a maior parte da população brasileira é pobre. É ou não é? É. E tem 2 razões porque a nossa população é pobre. Uma eu vou explicar agora e a outra eu vou explicar lá na frente. Você sabia que o pobre tem um jeito pobre de pensar? O pobre pensa mais ou menos assim: meus avós eram pobres, meus pais eram pobres, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Tem gente que pensa assim ou não tem? Tem. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas, gente? Vão morrer pobres, porque já aceitaram a pobreza como uma condição permanente. Aquele que vence, independentemente da circunstância que ele está hoje, ele é capaz de se projetar, se visualizar num novo momento de vida, e ele paga o preço, seja qual o preço for, até conquistar aquele ponto que ele deseja alcançar. E quando eu falo em pagar o preço, não somente em termos de esforço próprio, mas acima de tudo em termos de conhecimento. Porque o dinheiro, você pode até perder o teu dinheiro, mas o conhecimento e a experiência você nunca vai perder. Princípio número 3, agora é racional. Determine quanto você quer ganhar. Coisa interessante, todos nós temos metas. Nós vivemos baseados e norteados por metas. Mas a pergunta que eu faço a vocês, amigos e amigas, é: quantas pessoas vocês conhecem que têm metas definidas, específicas sobre a sua vida financeira? Poucas. E sabe o que acontece quando a gente não tem uma meta financeira estabelecida e bem clara e bem definida? A gente não cumpre a meta. Eu descobri que cada pessoa tem um valor invisível estampado no peito. Não importa se hoje você ganha R$1.000, se você ganha 2.000, 3.000, 10.000, 20 ou 30, você tem a capacidade de mudar esse valor invisível no seu peito. E é tão interessante que depois que você passa a estampar um valor diferente na sua camisa, o universo passa a agir a seu favor. Pessoas vão ser colocadas do seu lado, circunstâncias vão ser colocadas ao seu lado, ambientes novos vão ser colocados aos seus novos, conexões, comunicações, ligações
vão ser colocados, de forma que aquele seu pensamento, aquele seu ideal, passa a se materializar. Princípio número 4. Eu descobri que todos aqueles que venceram, em algum momento eles tiveram que criar a sua própria atividade comercial, ter o seu próprio negócio, construir a sua própria empresa e daí formar um time de campeões. Pessoas que têm os mesmos princípios, valores, ideais, metas e objetivos que você tem. Porque ninguém jamais fez algo grandioso sozinho. Todos aqueles que venceram por serem capazes de se unir a outras pessoas e formar uma rede de distribuição em larga escala, capaz de atingir o mercado em grande escala. Mas vai ser você que vai ter essa visão, essa estratégia de como desenvolver esse time de campeões. Princípio número 5. Mais importante que saber ganhar o dinheiro é saber guardar, poupar, economizar, guardar um pouquinho a cada mês, independentemente de qual seja a sua renda, sua receita, salário ou seu faturamento. Pergunta: será que é mais fácil ganhar ou será que é mais fácil poupar? Ganhar. Se agora eu e vocês fomos na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, pararmos 100 pessoas e perguntar assim: você ganha, tem dinheiro, tem renda, já teve renda? 100 pessoas vão dizer sim. Se perguntarmos para as mesmas 100 pessoas: você tem o hábito de a cada mês poupar, guardar, economizar, guardar um pouquinho do seu recurso? Quantas pessoas vão dizer sim num universo de 100? Uma, quem sabe 2, talvez 3, dificilmente 4, raramente 5. Então esta é a segunda razão porque nós temos tanta pobreza no nosso Brasil. Porque as pessoas ainda não aprenderam que parte daquilo que você ganha não lhe pertence. Parte daquilo que você ganha pertence à formação do seu patrimônio, da sua fortuna, da sua riqueza futura. Mas se você nunca parar para formar o seu patrimônio, riqueza e fortuna, você nunca vai ter. E se você não fizer isso por você, ninguém fará isso por você. Você só vai prosperar de verdade se aprender a poupar. Imagine por um instante que você não vai ter mais renda, salário, ordenado, faturamento, receita. Nenhum dinheiro novo vai entrar nas suas mãos. E você terá de sobreviver somente com aquele recurso que você acumulou ao longo do tempo. Pergunta: por quanto tempo você conseguiria sobreviver? Eu fiz essa pergunta recentemente lá no Recife, e uma mocinha levantou a mão e disse: Carlos, eu conseguiria sobreviver por mais 6 horas. Pergunta, gente: aprendemos a poupar na pobreza ou na riqueza? É na pobreza, gente. É lá que a gente aprende. Se nós não aprendemos a poupar na pobreza, nós nunca vamos deixar de ser pobres. Então, meus amigos e minhas amigas, se porventura nessa plateia maravilhosa existir alguém que julga que está num estado de pobreza, você está no melhor momento da vida para fazer uma grande virada, uma grande guinada na sua vida e começar a poupar a partir de hoje, agora mesmo. A grande pergunta que o pessoal faz é: mas Carlos, como que a gente faz isso? Então eu descobri que todos que venceram financeiramente, eles predeterminam, eles predefinem, eles estipulam com antecedência uma porcentagem. E não importa se é 5%, 10%, 15%, 20%, cada um tem que descobrir e definir por si só, da sua renda, do seu salário, do seu faturamento, do seu ordenado, quanto é que ele vai reservar para essa conta formadora do patrimônio futuro. E o segredo é o seguinte: tão logo o indivíduo recebe, seja ordenado, o salário, o faturamento, o boleto, a grana entrou na mão dele, ele automaticamente, imediatamente, naquele ato, já separa
a parte reservada para a sua fortuna, riqueza, seu patrimônio futuro. Naquele ato, naquele instante, não é amanhã, não é na semana que vem, no final do mês, quando fechar o balancete, é naquele momento. Bom, gente, algumas pessoas me perguntam, bom, Carlos, se eu for tirar 5, 10, 15, 20% da minha renda e pôr nessa conta, como que eu vou fazer para passar o mês? Sabe qual que é a resposta, gente? É muito simples. Se vira nos 30. Sabe por quê? Depois que você já pagou a si mesmo, o resto é o resto. Mas quando você não tem esse hábito de pagar a si mesmo, você nunca tem o patrimônio e nunca terá. E se você não fizer isso por você, ninguém fará. A grande pergunta que as pessoas me fazem é, Carlos, mas a gente já nasce sabendo essas coisas? Eu digo para vocês, a gente não nasce sabendo essas coisas. Lembra que eu falei para vocês que eu comecei dando aulas em casa, junto com a minha esposa, e fomos aumentando o número de alunos, e aquele negócio foi crescendo? Lembra dessa historinha? E a gente ganhou muito dinheiro naquele período, gente. Primeiro ano foi uma maravilha, o segundo ano foi melhor, o terceiro foi melhor, e depois de 10 anos, eu resolvi fazer uma festa para comemorar 10 anos de trabalho. Fomos fazer uma festa em alto estilo, nem no Brasil era lá na Flórida. Convidamos nossos franqueados, professores, diretores, alunos. Foi uma festa maravilhosa. Determinada noite, estou eu no meu quarto, minha esposa entra e ela falou alguma coisa que acabou com a minha festa, gente. Ela disse, Carlos, não sei por que você está tão feliz, tão empolgado, você está tão radiante. E eu dei uma resposta romântica para ela. Eu disse, meu bem, 10 anos de trabalho, nós começamos do zero, construímos uma escola linda, temos vários alunos, vários professores. Olha só que lindo, eu disse, contribuímos para a educação do Brasil. Romântico, né? E daí ela fez uma pergunta que só mulher sabe fazer para o marido. Mas, meu bem, você sabe dizer quanto é que nós temos na nossa conta bancária? Eu disse, querida, sinceramente eu não sei. Ela disse, mas eu sei. Eu disse, quanto, meu amor? Ela disse, depois de 10 anos de trabalho, Carlos, tudo que você conseguiu acumular foram 3 mil reais. Gente, eu não podia acreditar que eu trabalhei 10 anos da minha vida, ganhei muito dinheiro, e depois tudo que eu tinha eram 3 mil reais. E esse número não saía mais da minha cabeça. Eu ia dormir pensando em 3 mil reais, eu acordava pensando em 3 mil reais, eu dirigia meu carro pensando em 3 mil reais, eu acordava de madrugada pensando nos 3 mil reais. Eu pensava, será que alguém que tem 3 mil reais é uma pessoa bem-sucedida financeiramente? Não, claro que não. E foi naquele momento de vida, igual vocês estão vivendo hoje, que eu aprendi esse conceito de poupar na origem. E lá em Orlando, eu prometi para minha esposa que eu ia mudar a maneira de lidar com o dinheiro. E eu vim aqui hoje para dizer aos amigos e para as amigas que, graças ao alerta severo da minha esposa naquela noite lá em Orlando, graças à decisão que nós tomamos de poupar na origem, e graças à disciplina de manter essa prática ao longo dos anos, nós saímos de uma conta de 3 mil reais para atualmente uma conta bilionária. Princípio número 6, a grande pergunta é: será que você é amigo ou inimigo do dinheiro? Sabia que tem gente que não gosta de dinheiro? Tem gente que não gosta. Tão logo a pessoa recebe o salário, ela sai correndo gastar tudo, não sobra nada. E tem pessoas que gostam menos ainda do dinheiro. Sabe por quê? Antes mesmo de ela receber o salário, já gastou tudo. O dinheiro nem para na conta, ele só é assim, olha, já ficou negativo outra vez. Essas pessoas não progridem. As pessoas que gostam de dinheiro e progridem financeiramente são como essas menininhas. Pega aquelas notas, já transfere para o dólar, né? Moeda forte, e fica guardando ali 100, 200, 300, acumulando 1.000, 2.000, 3.000.
Eu descobri que o dinheiro trata bem quem trata bem o dinheiro. Antigamente, a pessoa ia comprar uma carteira de documentos e ela abria a carteirinha, era assim, olha, de um lado ela colocava o documento, do outro lado ela colocava o cartão de crédito. Hoje em dia a pessoa vai comprar uma carteira de documentos, parece uma sanfona. Ela abre assim, tem espaço para colocar 10 cartões de crédito. É um azul, um vermelho, um verde, um prata, preto, dourado. É assim ou não é? E daí a pessoa sai com aquela coleção de cartões na rua para fazer compra, e ela se sente a pessoa mais poderosa da cidade, porque ela não administra o saldo, ela administra as datas. Esse vence no dia 10, esse vence no dia 20, esse vence no dia 30, e assim ela vai gastando. Acontece que no final do mês, quando chega o extrato bancário, ela fica bravesco, porque o que ela ganha não é suficiente para dar conta do cartão. Dependendo onde ela tem a conta, ela chora como um bebê. E daí o pessoal pergunta assim: e como que está a tua vida financeira? Ela diz: tá uma miséria, gente. Olha o pensamento da turma, tá uma miséria. Então, pessoal, vamos parar com essa coleção de cartões. Com toda a grana que eu tenho só um cartão. Tenho um aqui no Brasil e eu tenho um lá nos Estados Unidos. Quando eu viajo para o exterior, eu uso aquele internacional. Mas não precisa fazer coleção de cartões. Então, pessoal, dá fim nesses cartões. Sabe por quê? Quem avisa, amigo é. Princípio número 7. Busque a sua origem divina. Sabe o que eu descobri? Todas as pessoas que venceram financeiramente no seu empreendimento e tiveram sucesso permanente, eles tiveram uma conexão com uma força superior maior do que a si mesmos. Eu acho que todas as pessoas que vencem, elas querem perpetuar o seu sucesso. E eu descobri que quem leva uma vida de fé, ela tem mais perseverança, mais persistência, ela tem mais capacidade mental, tem mais capacidade de organização, tem mais capacidade de disciplina, tem mais capacidade de relacionar-se com as pessoas. Já as pessoas que não têm uma vida de fé, facilmente se entregam nos primeiros obstáculos. Não importa o momento de vida que você esteja passando nesse instante. Muito mais importante que o seu momento presente e o passado é para onde você está indo. É o seu futuro, é daqui para frente.